Olá, irmãos, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos meditar num texto que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 25, versículo 21. O título é Descendentes de Isaac. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: Se é assim, por que vivo eu? E consultou o Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: Duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Amém? Irmãos, nós vamos aqui um texto que aborda sobre a gravidez de Rebeca. Rebeca era esposa de Isaac, Isaac era filho de Abraão, né? E Deus, ele tinha uma promessa na vida de Abraão de que ele seria pai de uma grande nação. Só que Abraão com Sara só teve um filho, que foi Isaac. Ele teve Ismael com Agar e ele teve alguns outros filhos com a esposa que ele teve depois da morte de Sara, que foi Quetura. Mas a promessa do Senhor seria cumprida na vida de Isaac. Tá? O filho que ele teve com Sara, o único filho. A partir daquele filho ele seria pai de uma grande nação. E lá na frente nós vamos ver que ele tem Isaac tem dois filhos, né? Esses filhos são Esaú e Jacó. E lá na frente Jacó vai se tornar pai de 12 filhos, tá? Dentre eles José, que virou governador do Egito. E esses filhos lá na frente serão as tribos, darão nome, a maioria deles vão dar nome às 12 tribos de Israel. Tá? Com exceção de alguns que não vão participar do nome da tribo de Israel, porque Deus muda o nome de Jacó para Israel. Mas a partir de Jacó surgem 12 tribos, tá? Porque são 12 filhos. Mas nem todo filho dá nome à tribo de Israel, porque ele substituiu, se eu não me engano, teve Manassés, filho de José e Efraim, que alguns filhos, por exemplo, a tribo de Levi, né? Levi era filho de Jacó. Eles foram separados para servir a Deus. Então não tinha tribo de Levi, tá? Mas tinha outras tribos ali que eram filhos de Jacó. Aí quando um filho dele não dava nome à tribo, no caso colocava o filho de José. José teve dois filhos. José, para quem não sabe, era filho de Jacó. Efraim e Manassés eram os filhos de José. Enfim, eu estou explicando isso para vocês conseguirem entender a situação. Então Deus ele promete para Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Abraão só tem um filho com Sara, que é Isaac. Isaac se casa com Rebeca, tem dois filhos, Esaú e Jacó, sendo que de Jacó vão sair as 12 tribos de Israel. E o que eu quero que vocês percebam aqui nessa história? Que tudo que Deus promete, ele cumpre. Tá? E Deus é um Deus que conhece o futuro. Ele trabalha conforme também a nossa personalidade. Ele trabalha também conforme as nossas escolhas. É muito difícil mudar uma pessoa. Tá? Muito difícil, mas não é impossível para Deus. Para Deus todas as coisas são possíveis. E Isaac, ele tinha se casado aos 40 anos com a mulher dele, que Deus preparou, que foi Rebeca. Só que Rebeca não gerava, então ele começa a orar e durante 20 anos ele ora e, enfim, Rebeca consegue engravidar de gêmeos. Só que Rebeca questiona dentro de casa: olha, tem duas crianças aqui no meu ventre lutando, eles estão brigando entre si. Isaac começa a orar a Deus para questionar a Deus por que aqueles dois irmãos brigavam já dentro do ventre. Por que estava tendo contenda no ventre? Porque ele não aceitou aquilo. Aí respondeu-lhe o Senhor, né? Eu li aqui, eu já li isso com vocês, vou ler de novo. Duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Então Deus, ele é um Deus que cumpre tudo aquilo que ele promete. Tá? Se nós fizermos a nossa parte, se a gente não interferir para atrapalhar ou para poder acrescentar, ele vai cumprir tudo, mesmo que a gente tente atrapalhar. Mas ele cumpre aquilo que ele promete, né? Em alguns casos não, porque nós não nos colocamos na posição necessária. Como o povo de Israel não entrou na terra prometida, porque o povo murmurava no deserto, porque o povo teve medo dos gigantes que estavam ali na terra, né? Então só entraram Josué e Caleb, que foi quem estava dentro na posição que Deus queria para entrar naquela terra. Só que Deus, ele responde a oração de Isaac, porque Isaac não se conforma. Por que as duas crianças estão brigando no ventre de Rebeca? Por que essas crianças não têm paz entre si? E esses irmãos brigavam já no ventre. Só que Deus fala para ele assim: olha, tem duas nações aí dentro. De cada filho vai sair um povo. Só que o filho mais velho vai ser uma nação. Do filho mais velho vai vir uma nação menor. E esses dois filhos nascem.
Como eu já disse, Esaú e Jacó. E a Bíblia diz assim, que Esaú, ele era perito, caçador e homem do campo. Jacó, porém, era um homem pacato que habitava em tendas. Então, poxa vida, Esaú era um homem caçador. Era um homem que corria sempre atrás da caça, aquele rapaz que saía para caçar, para procurar. E Isaac se agradava porque ele se saboreava das caças de Esaú. Então, Esaú se tornou o filho favorito do pai, porque Isaac se agradava das caças de Esaú. Já Jacó não, Jacó era um homem pacato. Pacato significa manso, tranquilo. E ele habitava em tendas. No hebraico, a palavra tenda significa o lugar de moradia de Deus, ou lugar da habitação de Deus. Então Jacó era mais dedicado às coisas do Senhor. Ele era mais presente nas coisas de Deus. Tá? Se fosse nos dias de hoje, seria mais presente na igreja. Tá? Ele era mais dedicado à obra do Senhor. E as tendas também representavam a simplicidade. Jacó era simples. Ele demonstrava o quê? O caráter de Cristo. Não de Cristo, porque naquela época Jesus Cristo não estava aqui. Mas ele tinha um perfil de uma humildade que era característica de um servo de Deus. Então, assim, Esaú era o favorito de Isaac. Só que a mãe Rebeca preferia 1000 vezes Jacó. Tá? Imagino eu que Jacó era mais caseiro. Por ele ser um homem pacato, ele deveria ser mais tranquilo no trato com a mãe. Então, ela se apegou mais a Jacó. E com o passar dos anos, esses dois irmãos, eles foram vivendo algumas situações aqui na terra. Dentre eles, certa vez, Jacó, né, foi fazer uma receita, ele foi fazer um cozido, e Esaú, que era o irmão dele, o filho mais velho, né, Esaú era o filho mais velho, porque apesar deles serem gêmeos, Esaú nasceu primeiro. Então o filho mais velho teria direito à primogenitura. Tá? Naquela época, o primeiro filho ele tinha direito à melhor bênção do pai. A melhor bênção seria dele. Só que naquele dia Jacó estava fazendo um cozido. E Esaú meio que não valorizou muito a bênção que ele tinha. Tá? Ele sentiu fome. E pediu para o irmão. Ele queria que o irmão dele deixasse ele comer o cozido. Era um cozido vermelho. E Jacó, ele falou assim, olha, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ou seja, Jacó tinha interesse na primogenitura. Jacó tinha interesse na bênção. Às vezes você fala assim, nossa, mas a bênção, Esaú tinha tudo para herdar aquela bênção. Esaú tinha tudo para herdar a primogenitura, mas ele não deu valor. No momento de fome, ele aceita vender a bênção. No momento de necessidade, ele aceita abrir mão da bênção de Deus. Tá? Ou seja, Deus deu tudo nas mãos dele, mas no momento de necessidade, ele falou, não, eu prefiro ficar com o cozido do que com a bênção de Deus, do que com a primogenitura. Então ele já não dava muito valor àquilo. Tá? Ele nunca deu muito valor às coisas de Deus, porque como eu falei agora há pouco, ele era caçador. Ele estava mais preocupado em caçar, em conquistar coisas materiais, do que em se dedicar às coisas do Senhor. Já Jacó não, Jacó ele habitava em tendas, ele era muito voltado para as coisas de Deus. E com certeza ele dava valor à primogenitura, ele queria, desde o ventre ele lutava para nascer primeiro. Desde o ventre ele queria ser o primeiro, ele queria chamar a atenção do pai, ele queria chamar a atenção de Deus, porque o pai é Deus, ele queria primogenitura de qualquer jeito. E tem gente que é assim, né, que abre mão de muitas coisas para poder conseguir morar no céu, para poder conseguir se salvar, para receber a bênção do pai. Só que Esaú não era, Esaú ele tinha tudo nas mãos, ele era o primeiro filho. Deus concedeu a ele essa honra de nascer primeiro. Só que Deus sabia que Esaú não ia valorizar. Deus sabia que lá na frente ele ia desperdiçar essa bênção. Deus sabia que ele ia ser extremamente materialista. Não que seja pecado você prosperar, porque Jacó prospera. Jacó lá na frente ele vai trabalhar na casa de Labão, que é o irmão da mãe dele, no caso o tio dele, o Labão. Ele vai trabalhar lá e Deus prospera muito o serviço de Jacó. Tá? Ele sai de lá com um rebanho imenso. Só que a palavra do Senhor nos ensina que a gente deve colocar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. E era justamente isso que Jacó fazia. Ele habitava em tendas. Ele era extremamente dedicado na morada do Senhor. E naquele dia ele faz um cozido e o irmão dele pede, olha, eu tô com fome, eu quero comer o que você tá fazendo aí. Aí Jacó fala, ó, só se você me vender a sua primogenitura. E ele aceita, tá? Ele aceita, ele jurou e vendeu o direito de primogenitura. Por aí você já começa a ver que a palavra que Deus deu para Isaac lá atrás estava começando a se cumprir.
Porque Deus falou para Isaac, olha, Isaac, dentro do ventre da sua esposa Rebeca tem 2 nações. Tá? Do filho mais novo vai sair a maior nação, que era Jacó. E do filho mais velho, que era Esaú, vai sair a menor nação. Por quê? Porque o próprio Esaú abre mão da bênção. Tá? Não foi Deus que tirou dele. Deus já sabia o que ia acontecer lá na frente. Deus já sabia que ele não ia se posicionar como um primogênito. Ele não ia dar valor àquela herança do pai. Então Deus já avisa lá atrás para Isaac. Tá? O seu filho mais velho, ele não vai ser o maior herdeiro. Não vai vir a nação maior. Ele não vai dar valor àquilo que você tem dado para ele na área espiritual. Tá? Na área espiritual, os dois foram criados, são filhos de Isaac, netos de Abraão. Todos os dois aprenderam as histórias de Abraão, Isaac, Jacó. Jacó não, porque Jacó acabou de nascer, né? Jacó era filho de Isaac. Mas todos eles aprenderam os princípios de Deus, as virtudes que agradavam a Deus. Todos eles tiveram a mesma educação. Mas veja bem, um filho era muito diferente do outro. Enquanto um habitava em tendas, dedicado às coisas do Senhor, o outro já estava preocupado com a caça. Em procurar, acreditou que se fosse nos dias de hoje, seria área profissional, extremamente voltado para a financeira, as coisas do mundo. Tá? Então, nisso, quando Esaú sente fome, ele não pensa 2 vezes, vou vender a primogenitura, isso não foi tão importante para mim, isso não é tão importante assim. Só que lá na frente ele vai se arrepender. E todo filho que é criado na presença do Senhor e que abre mão das coisas do Senhor, das bênçãos espirituais, em prol das bênçãos materiais, lá na frente vai se arrepender. Vai se arrepender. Porque o tempo vai passando. O tempo foi passando e Jacó e Esaú foram crescendo. Chegou um tempo da vida que Esaú estava com 40 anos. E olha só o que acontece aos 40 anos de idade, hein? Ele já não era tão menino assim. Ele vai se casar. E olha só, ele escolhe se casar com as princesas cananeias. Tá? Mulheres da terra onde eles habitavam. Só que essas mulheres eram pagãs. E a gente sabe claramente que Deus não quer que nós, servos dele, nos casemos com estrangeiros. Porque a palavra do Senhor nos ensina, não vos associeis com jugo desigual. E ele se casa com princesas cananeias e gera filhos. Esses filhos, infelizmente, eles se corrompem porque eles aprendem com essas mães as práticas idólatras. Lá na frente, de Esaú sai um povo chamado Edom. Só que a própria palavra do Senhor, se você estudar, você vai ver lá na frente que o povo de Edom vai ser destruído por Deus. Porque o povo de Edom se levanta também, em algum momento, eles vão se levantar contra o povo de Israel, que é o povo de Deus. O povo de Edom é um povo misto, mistura de Jacó com as mulheres cananeias. E isso não era da vontade do Senhor, o Senhor não queria isso. Você pode observar que até Isaac, quando ele vai se casar, o pai dele fala, olha, vai pegar a esposa do meu filho em outra terra. Porque eu não quero que o meu filho Isaac se misture com as mulheres cananeias. Mas Esaú não obedece a palavra do Senhor. Ele não era preocupado assim com as coisas espirituais. Ele estava preocupado com caça. Ele estava preocupado em se dar bem na vida. Ele se apaixonou pela beleza das mulheres, creio eu. Ele não se importou em manter a cultura do povo e manter os costumes do povo hebreu. Tá? Aquilo que agradava a Deus. E ele irrita Isaac. Só que Isaac gostava muito de Esaú. Porque, como eu já falei, Isaac se saboreava da caça de Esaú. Então, Isaac não manda Esaú de se despedir daquelas mulheres. Ele poderia estar falando assim, manda essas mulheres embora porque elas me irritam. Não. Foi um maior desgosto para Isaac e Rebeca quando viram que o filho se casou com aquelas mulheres. E ele, ao invés de corrigir o filho, aquele filho mandar as mulheres embora, ele aceita aquelas mulheres ali, tá? E com o passar do tempo, tá? Isaac envelhece, ele começa a ficar cego de um dos olhos, dos 2 olhos, e ele resolve entregar as bênçãos, tá? Profetizar na vida de Esaú e Jacó as bênçãos referentes a cada um deles. E ele fala com Esaú assim, olha só, vamos voltar aqui. Deus falou lá atrás, há mais de 40 anos atrás, que o filho mais velho não seria o mais abençoado. Deus avisou, não avisou para Isaac? E Rebeca também sabia, porque eu imagino que Isaac falou para Rebeca. Só que tem uma coisa. Olha só, os dois estavam errados. Rebeca gostava mais de Jacó. Isaac gostava mais de Esaú, porque ele se saboreava das caças, tá? E assim, Deus falou para Isaac claramente, olha, no ventre da sua esposa tem 2 nações, 2 povos.
tá? Do filho mais velho vai sair o povo menor. O povo maior vai sair do mais novo, ou seja, vai sair de Jacó. E ele combina com Esaú, que é o mais velho, o favorito dele. Assim, olha, Esaú, eu quero que você prepare um cozido pra mim, cozinha algo pra eu comer, que eu vou te abençoar. Ele estava obedecendo a Deus? Não. Não. Ele queria abençoar o mais velho. A vontade dele era fazer a vontade, abençoar o mais velho. Só que Rebeca escuta. E ela vai tentar interferir, ela vai tentar dar uma ajudinha para Deus. Igual Sara, lembra que Sara deu uma ajuda para Deus? Deus falou para Abraão: Abraão, do seu ventre do ventre de Sara vai sair um filho, tá? Você vai ser pai de uma grande nação. Só que Sara não crê e ela começa a insistir, deita com Agar, deita com a serva. Chegou uma hora que ela convence Abraão de se deitou com a serva Agar. Ela tenta ajudar Deus a cumprir a promessa dele. Deus já tinha falado que ia dar um filho que ia ser através do ventre dela, mas ela não crê, ela não confia no Senhor, ela não descansa em Deus. E Rebeca faz a mesma coisa, ela tenta dar uma ajuda para Deus, porque ela quer proteger o filho favorito dela, que é Jacó. Só que Deus já tinha falado: olha, de Jacó vai sair o maior povo, não vai ser de Esaú. E a palavra do Senhor fala assim: olha, operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. A palavra já tinha sido lançada pelo próprio Deus. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Não precisa de ajudá-lo. Deus não precisa de ajuda de Rebeca. Olha o que ela vai fazer. Ela escuta a conversa de Isaac com Esaú, falando assim: olha, vai caçar, prepara um cozido para mim que eu vou te abençoar. E ela corre, prepara um cozido, chama Jacó: Jacó, eu vou colocar pelo em você, tá? Você vai se passar por Esaú. Ela está incitando o filho a mentir pro próprio pai, para que esse filho se dê bem. Ela tá certa? Claro que não. Óbvio que não. Só que Deus permite. Deus permite porque aquilo não atrapalharia os planos dele. Mas isso não significa que Deus tenha aprovado as atitudes de Rebeca. A interferência de Rebeca não foi aprovada por Deus. Ela estava errada. Ela incitou o filho contra o pai. Não importa se o pai estava certo ou errado em querer abençoar com a primogenitura, com a bênção maior, Esaú. Porque o pai também sabia que a bênção maior seria do mais novo. Não importa se ele estava certo ou errado. Ela incitou, ela fez o filho mentir para o pai. O filho até falou: mãe, mas e se meu pai descobrir? E no lugar da bênção me dá uma maldição. Aí ela, para proteger, ela fala assim: olha, que caia sobre mim essa maldição. E ela enche Jacó de pelos, porque Esaú era peludo. E Esaú era peludo e Jacó não. Então, quando Isaac vai abençoar, Jacó leva a comida pronta, tá? E entrega para o pai. E o pai fala assim: olha, a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. Porque o pai passa a mão no jovem, nesse homem, e percebe. Ele percebe claramente: olha, sua voz é igualzinha de Jacó, mas esses pelos que você tem aí são de Esaú. E ele abençoa Jacó com a bênção da primogenitura. Quando Esaú chega, Esaú fala: pai, eu trouxe a caça, cozinhei, mas Isaac já tinha abençoado o filho mais novo, que era Jacó. E Esaú fica muito bravo, muito bravo. Por que você abençoou? Ele dá uma bênção também, pai. Eu também quero uma bênção. E aí Isaac abençoa Esaú. E fala para ele assim, ó. Então ele respondeu Isaac, eu estou em Gênesis 27, 39. Então ele respondeu Isaac, seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem o orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. Ou seja, você vai crescer, vai prosperar, mas você vai ser inferior ao teu irmão, tá? Você vai conseguir se libertar, você vai viver da espada, você vai servir a teu irmão. Ou seja, infelizmente não é o que eu queria que você estivesse acima do teu irmão, mas infelizmente eu não vou poder fazer isso. Eu não vou poder te abençoar da forma que eu abençoei o primeiro, porque a bênção maior era do primeiro. Isaac estava errado porque ele não podia dar primogenitura para Jacó, para Esaú. Eu já tinha falado para ele, desde quando aquelas crianças estavam na barriga, que do mais velho sairia um povo menor que o mais novo, do mais novo. Só que ele insiste.
Então, assim, eu não posso falar pra você que Rebeca estava certa, ela estava errada. Ela se interferiu numa área que não era pra ela interferir, era pra deixar Deus trabalhar. Na hora que ela escuta Jacó falando, era pra ter entrado ali em estado em espírito de oração, para que Deus viesse a intervir, para que Deus viesse fazer Isaac recordar uma palavra que ele tinha dito no passado. Mas ela incita o filho contra o pai, ela faz o filho mentir pro pai. E isso gera um conflito entre Jacó e Esaú, que eram irmãos gêmeos, de tal modo que Esaú passa a odiar Jacó. E aí Rebeca, novamente, para proteger o filho, fala para Jacó assim: Jacó, faz favor, foge para a terra, se eu não me engano, para terra de Arã, tá? Vai para casa do meu irmão, Labão, que mora em Arã. Fica lá porque o seu irmão quer te matar. Olha que situação desagradável no meio da família. Um irmão querer matar o outro, um ter ódio do outro, por quê? Porque Rebeca ajudou mais a um do que ao outro. Para ela beneficiar Jacó, ela atrapalhou a vida de Esaú. E ela não precisava, ela podia ajudar Jacó em oração. Ela podia trabalhar, ela podia deixar Deus trabalhar, as coisas seriam diferentes. Outra situação aqui é que Labão tinha 2 filhas, né? Vocês vão ver depois, se continuarem lendo o texto, que ele era pai de Raquel e Lia. E ela falava bem assim para Jacó: Jacó, eu queria que você fosse para lá até mesmo para se casar com uma das filhas do meu irmão, porque ela não queria que ele se misturasse com as mulheres cananeias. E Jacó obedece e vai. Apesar do erro de Jacó de ouvir o conselho da mãe, que era um conselho que era contra a palavra do Senhor, mesmo que fosse o conselho da mãe, mas ele estava errado, porque aquilo era errado. E se você sabe que é errado, você não tem que ouvir o conselho da tua mãe, nem do teu pai. Mas Jacó, ele vai para outra terra e ele se casa com as filhas de Labão, tá? Ele se casa, diferente de Esaú, que não deu ouvido àquele ensinamento. Ele já estava casado, inclusive, com as mulheres cananeias. Então, assim, você precisa entender que Deus não podia tirar de Esaú 12 tribos, que lá na frente serviriam a ele, somente a ele, a nenhum outro Deus. Por quê? Porque Esaú se envolveu com mulheres estrangeiras. Porque Esaú abdicou da primogenitura. Ele não fez questão da bênção do Senhor. Porque Esaú não habitava em tendas igual Jacó habitava. E a primogenitura deveria ser daquele que habitava em tendas, não daquele que nasceu primeiro. O que eu quero dizer é que não adianta você nascer primeiro, você aceitar Jesus primeiro, se batizar nas águas primeiro, se você não está dando a devida atenção às coisas do Senhor, como Jacó, que nasceu depois, tem dado. Jacó pode ter nascido depois, ele aceitou Jesus depois, se batizou nas águas depois, mas ele é muito mais participante dos cultos, da oração, ele é muito mais voltado para o jejum, para a leitura da palavra. Jacó é muito mais comprometido, ele não se envolve com mulheres estrangeiras, ele é muito mais obediente às coisas do Senhor. E nem por isso ele deixou de prosperar. Chegou o tempo na vida que Jacó prosperou, ele não só se casou, como ele enriqueceu depois, trabalhando para Labão. E depois que ele sai da casa de Labão, ele enriquece também, porque ele leva o gado com ele, rebanho. E acredito eu que Deus prosperou. Então já Esaú não era muito mais voltado para as coisas terrenas, caçador. Se preocupava em caçar, em conquistar as coisas. Não se importou com as coisas do Senhor, casou com mulheres estrangeiras. Os filhos foram criados numa cultura mista, em que o pai ensinava a cultura do povo hebreu e as mulheres cananeias a cultura do povo cananeu. Aquelas crianças, infelizmente, se envolveram com a idolatria, tá? Culto a deuses estranhos. E dali vem um povo de Edom, que lá na frente se volta contra o povo de Israel. E infelizmente Deus vai destruir o povo de Edom. Então, como que o povo de Edom, que são os descendentes de Esaú, vão se tornar o povo de Deus? Não tinha como. Era necessário que de Jacó viessem as 12 tribos. Era necessário que de Jacó saísse o povo de Israel. Porque apesar de Jacó errar em alguns momentos, e todos nós erramos, ele era muito mais temente a Deus. Tá? Depois vocês vão ver que Esaú, para aplacar a ira de Isaac, por conta daquele casamento, desse casamento com as mulheres estrangeiras, ele vai se casar com a filha de Ismael, tá? Ele se casa com a filha de Ismael, que era filho de Abraão também. O nome da filha era Malate, segundo o versículo 9 do capítulo 28, aqui de Gênesis. Ele se casa, só que ele já tinha casado com outras estrangeiras, enfim. Então, por aí você já vê que o projeto de Deus era perfeito. Deus sabia do futuro.
Deus sabia que daqueles dois filhos, qual deles ia servir a ele verdadeiramente e qual não serviria. O profeta Malaquias falou assim: eis que vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Eu não estou dizendo que Esaú não servia a Deus. Tá? Ele foi criado ali. Os dois tiveram a mesma educação. Só que Jacó deu muito mais atenção às coisas do Senhor. Ele priorizou muito mais. E é por isso que Deus abençoou muito mais Jacó. Não só aqui na terra, como também no céu. Porque os patriarcas de Israel, os filhos de Israel, todos eles vão estar lá no céu. Tá? Dali vai vindo eu creio que os filhos de Jacó, todos eles foram criados conforme a palavra do Senhor. E só conforme a palavra do Senhor. Porque as mães conheciam a palavra. Raquel e Lia. Tá? As servas também. Se eu não me engano, Bila e Zilpa. Eu acho que era Zilpa. Mas, enfim. Já os filhos de Esaú, não. Aprenderam, mas também aprenderam com as mães com outras práticas. E o tempo foi passando. O povo foi crescendo, virou até um povo, o povo de Edom. Mas, infelizmente, eles foram destruídos por Deus. Então, eu quero deixar essa palavra para meditação, tá? Dos irmãos. Se você gostou desse vídeo, curte. Se quiser deixar um comentário, fica à vontade. Eu desejo que a paz do Senhor Jesus reine nos vossos corações. E fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchauzinho.